Se prepare para conhecer um dos mistérios mais perturbadores já registrados no interior do Brasil. Antes de começarmos, me diga, você conseguiria passar uma noite inteira numa cidade onde todos os moradores desapareceram sem deixar rastro? Deixe sua resposta nos comentários, dê like se você está preparado para descobrir a verdade por trás do Homem de Amarelo e se inscreva no canal para não perder nenhum mistério. Agora, feche as cortinas, aumente o volume e venha comigo desvendar esta história que vai mexer com seu sono. A estrada de terra batida serpenteava entre morros cobertos por mata atlântica densa, onde cipós pendiam como cordas de enforcado, e o nevoeiro matinal criava formas espectrais entre os troncos das árvores centenárias. O caminhão de entregas da transportadora São Bento chacoalhava violentamente a cada buraco, fazendo ranger a carroceria carregada de suprimentos para a pequena Vila do Silêncio, um povoado de apenas 300 habitantes, perdido nas montanhas da Serra da Mantiqueira, no interior de Minas Gerais. Carlos Mendonça, motorista experiente de 42 anos, conhecia bem aquela rota. Há 15 anos fazia a entrega mensal para a vila, sempre no terceiro sábado de cada mês. Era uma comunidade estranha, admitia para si mesmo, mas o pagamento sempre chegava em dia e em dinheiro vivo, coisa rara nos tempos atuais. Os moradores eram reservados, quase hostis, e ele nunca conseguira entender como aquela gente vivia isolada do mundo, sem internet decente, celular funcionando apenas em pontos específicos e a única estrada de acesso praticamente intransitável durante o inverno. O povoado havia sido fundado em 1847 por imigrantes alemães que buscavam uma vida simples, longe da civilização. Com o passar das décadas, alguns brasileiros se juntaram à comunidade, mas sempre mantendo as tradições e o isolamento que caracterizavam o lugar. As casas eram construídas no estilo enxaimel, típico da arquitetura alemã, com paredes de madeira e pedra, telhados vermelhos e janelas pequenas que pareciam olhos desconfiados, observando quem chegava. Naquela manhã de março, quando Carlos avistou as primeiras construções da vila através do para-brisa embaçado, algo estava diferente. Onde normalmente veria algumas pessoas na rua principal, crianças brincando no pequeno parque em frente à igreja e mulheres estendendo roupas nos quintais, havia apenas um silêncio perturbador. Nem mesmo os cachorros, que sempre corriam atrás de seu caminhão latindo furiosamente, apareceram. Estacionou em frente ao armazém do senhor Heinrich Müller, como sempre fazia. O estabelecimento funcionava também como correio e centro de distribuição para toda a comunidade. Carlos desceu do veículo, esticou as pernas e olhou ao redor. A sensação de vazio era quase palpável. As janelas das casas estavam fechadas, não havia fumaça saindo das chaminés, e o vento que descia das montanhas carregava apenas o cheiro de mata úmida e algo mais que ele não conseguia identificar, um aroma doce e enjoativo que lhe causava náuseas. Bateu na porta do armazém com os nós dos dedos. Seu Heinrich, chegou a encomenda! Gritou, como fazia todo mês. Silêncio. Tentou girar a maçaneta e surpreendeu-se ao descobrir que a porta estava aberta. No interior do estabelecimento, as prateleiras estavam organizadas como sempre, os produtos alinhados com a precisão típica alemã, mas não havia ninguém. Foi então que Carlos notou algo que fez seu sangue gelar. Sobre o balcão principal havia uma boneca antiga, dessas de porcelana com cabelos loiros e vestido amarelo, mas suas roupinhas estavam manchadas de algo escuro que parecia sangue seco. Ao lado da boneca, um bilhete manuscrito em letra trêmula.
Ele veio com o nevoeiro. O homem de amarelo está entre nós. Que Deus tenha piedade de nossas almas. Carlos saiu correndo do armazém e começou a bater nas portas das casas vizinhas. Casa após casa, encontrava sempre a mesma coisa: portas destrancadas, sinais de vida interrompida abruptamente, panelas com comida queimada no fogão, mesas postas para o café da manhã que nunca foi consumido, televisões ligadas transmitindo apenas chiado estático. Em uma das residências, a da família Schneider, encontrou um livro aberto sobre a mesa da cozinha. Um diário com a última entrada datada de 3 dias antes, 15 de março. Ele apareceu novamente durante a madrugada. Maria disse que viu uma figura alta e magra, vestida toda de amarelo, caminhando pela rua principal. As crianças estão tendo pesadelos horríveis. Pastor Henrique marcou uma reunião de emergência para amanhã na igreja. Temo que seja tarde demais. O que aconteceu há 50 anos está se repetindo. Com as mãos tremendo, Carlos continuou lendo as entradas anteriores do diário. Descobriu que o autor era Friedrich Schneider, de 68 anos, aposentado que mantinha registro detalhado da vida na vila. As anotações dos últimos meses falavam de avistamentos estranhos, animais domésticos encontrados mortos sem ferimentos aparentes e crianças que acordavam durante a noite gritando sobre o homem amarelo que vinha buscá-las. Uma entrada de fevereiro chamou particular atenção. 2 de fevereiro, conversei com meu pai hoje. Ele tem 92 anos e sua memória já não é mais a mesma. Mas quando mencionei os avistamentos recentes, seus olhos ficaram lúcidos de uma forma assustadora. Disse que em 1973 aconteceu a mesma coisa. 7 pessoas desapareceram sem deixar rastro. Meu pai jurou que viu o homem de amarelo levando-as embora durante uma neblina espessa que durou 3 dias. A polícia nunca encontrou os corpos. E os poucos que tentaram investigar também sumiram. Carlos fechou o diário com força, seu coração batendo descompassado. Precisava sair dali imediatamente e procurar ajuda. Correu até seu caminhão, ligou a ignição e acelerou em direção à estrada de volta. Mas quando chegou ao ponto onde a estrada principal se conectava com a rodovia que levava de volta à civilização, deparou-se com uma cena que o fez pisar fundo no freio. A estrada estava bloqueada por árvores caídas, galhos enormes entrelaçados, de forma que parecia impossível ter acontecido naturalmente. E ali, parado no meio da obstrução, havia um homem alto e esguio, vestindo um sobretudo amarelo que ondulava com o vento apesar da manhã estar calma. Seu rosto estava oculto por um chapéu de aba larga da mesma cor, e suas mãos enluvadas seguravam uma bengala antiga com cabo de prata. O homem não se moveu quando Carlos buzinou desesperadamente. Permaneceu ali, imóvel como uma estátua, por longos minutos que pareceram horas. Então, lentamente, ergueu o rosto na direção do caminhão. Carlos não conseguiu ver seus traços claramente devido à distância e à sombra do chapéu, mas teve a impressão perturbadora de estar sendo observado por algo que não era completamente humano. Sem outra opção, Carlos deu ré e voltou para a vila. Tentou usar o celular, mas como esperado, não havia sinal. Lembrou-se de que Heinrich mantinha um telefone fixo antigo no armazém para emergências, conectado a uma linha que funcionava através de cabos subterrâneos instalados décadas atrás. Correu de volta ao estabelecimento e discou para a polícia de São Lourenço, a cidade mais próxima. Após vários toques, uma voz sonolenta atendeu. Polícia Civil, delegado Augusto Ribeiro falando. Delegado, meu nome é Carlos Mendonça. Sou motorista da transportadora São Bento. Estou na Vila do Silêncio
e preciso reportar um desaparecimento em massa. Toda a população sumiu. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Vila do Silêncio? Rapaz, você tem certeza de que está no lugar certo? Que eu saiba, essa vila foi abandonada há décadas. Como assim abandonada? Eu venho aqui todo mês há 15 anos. Tem 300 pessoas vivendo aqui. Escuta, filho, vou mandar uma viatura até aí para verificar a situação. Mas estou dizendo, nos registros oficiais, Vila do Silêncio foi evacuada em 1973, após uma série de desaparecimentos inexplicáveis. O lugar foi considerado perigoso e a população foi relocada. A ligação caiu, deixando Carlos sozinho com o som do vento nas árvores e sua própria respiração acelerada. Como era possível que ele estivesse entregando suprimentos para uma vila oficialmente abandonada há 50 anos? Quem estava pagando pelas mercadorias? E mais importante, onde estavam as pessoas que ele conhecia há 15 anos? Decidido a encontrar respostas, Carlos começou uma busca mais sistemática pelas casas. Na residência da família Weber, encontrou fotografias espalhadas pelo chão da sala. Eram imagens antigas, em preto e branco, que mostravam a vila em diferentes épocas. Uma delas, datada de 1973, mostrava um grupo de pessoas reunidas em frente à igreja, todos com expressões de terror no rosto. No centro da foto, borrado como se tivesse se movido durante a exposição, havia uma figura alta vestida de amarelo. No verso da fotografia, alguém havia escrito com letra apressada: última foto antes do primeiro desaparecimento. Ninguém viu quem tirou esta foto. Carlos continuou examinando as imagens. Uma delas, mais recente e colorida, mostrava a mesma igreja, mas agora com pessoas que ele reconhecia: Heinrich, Friedrich, a família Schneider, pastor Henrique. Era como se duas épocas diferentes coexistissem no mesmo lugar, mas isso era impossível. Ou não, saiu da casa dos Weber e caminhou até a igreja no centro da vila. O edifício era uma construção simples, mas imponente, com torre sineira e vitrais coloridos que projetavam desenhos multicoloridos no chão quando a luz do sol os atravessava. A porta principal estava entreaberta, rangendo suavemente com o vento. No interior da igreja, os bancos estavam organizados como se uma missa fosse começar a qualquer momento. Sobre o altar havia uma Bíblia aberta e ao lado dela outro diário. Este pertencia ao pastor Henrique Gottfried e sua última entrada era de apenas 2 dias atrás, 16 de março. A reunião de emergência foi um fracasso. Quando tentei explicar para a congregação o que eu acredito estar acontecendo, muitos saíram, achando que eu havia perdido a razão. Mas eu sei que estou certo. Vila do Silêncio existe em 2 dimensões temporais diferentes. Somos os fantasmas de 1973, condenados a reviver eternamente os eventos que levaram ao desaparecimento original. Carlos leu a entrada várias vezes, tentando processar sua implicação. O pastor continuava: descobri registros antigos no arquivo da igreja. Em 1973, um homem estranho chegou à vila durante uma neblina densa. Vestia roupas amarelas e dizia ser um colecionador de almas perdidas. Oferecia aos moradores uma escolha: acompanhá-lo voluntariamente para uma existência superior ou ser levados à força quando a neblina voltasse. A maioria das famílias recusou a oferta. 3 dias depois, quando a neblina se dissipou, toda a população havia desaparecido. Apenas eu permaneci, por razões que ainda não compreendo completamente. Passei 50 anos sozinho nesta vila, mantendo-a em funcionamento, esperando que alguém viesse investigar. Então, no ano 2000, as pessoas começaram a retornar, não como fantasmas,
mas como se nunca tivessem partido. Elas não se lembram do desaparecimento, vivem suas vidas normalmente, envelhecem, morrem e são substituídas por outras versões de si mesmas. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se isso fosse verdade, significava que ele havia estado entregando suprimentos para uma comunidade fantasma por 15 anos. Mas como explicar os pagamentos em dinheiro? As conversas que teve com Heinrich sobre futebol e clima, a evolução das famílias que acompanhou ao longo dos anos, continuou lendo. O Homem de Amarelo retorna a cada 50 anos para renovar sua colheita. Como ele mesmo descreveu na única conversa que tive com ele em 1973. Acredito que ele seja algum tipo de entidade interdimensional que se alimenta de energia humana, mantendo suas vítimas presas em um loop temporal para poder se sustentar indefinidamente. Este ano, os sinais começaram novamente. As crianças relatam pesadelos, os animais fogem da vila e a neblina tem aparecido mesmo durante dias ensolarados. Sei que meu tempo está se esgotando. Se alguém encontrar este diário, por favor, não tentem resgatar os moradores. Fujam enquanto podem. O Homem de Amarelo pode parecer uma figura solitária, mas ele controla forças que estão além da compreensão humana. A última entrada era quase ilegível, escrita com pressa. Ele está aqui. Posso vê-lo através da janela da sacristia. Desta vez, não vou resistir. Talvez na morte eu encontre as respostas que a vida me negou. Para quem encontrar isto, a chave para quebrar o ciclo está no cemitério. Procurem pela lápide sem nome. Carlos fechou o diário e olhou ao redor da igreja vazia. A luz que entrava pelos vitrais parecia ter diminuído, embora ainda fosse meio-dia. Uma sensação de urgência tomou conta dele. Precisava encontrar essa lápide no cemitério antes que anoitecesse. Tinha certeza de que não queria estar na vila quando o sol se pusesse. O cemitério ficava numa pequena colina atrás da igreja, cercado por um muro de pedra baixo e um portão de ferro forjado que rangia ao ser aberto. As lápides eram antigas, a maioria datando do século XIX e início do XX. Nomes alemães predominavam: Müller, Schneider, Weber, Gottfried. Mas conforme caminhava entre os túmulos, Carlos notou algo perturbador. Muitas lápides tinham datas de morte em 1973, mas também datas posteriores para as mesmas pessoas. Heinrich Müller, por exemplo, tinha uma lápide marcando sua morte em 15 de março de 1973. Mas ao lado havia outra lápide idêntica datada de 15 de março de 2023, como se a mesma pessoa tivesse morrido exatamente 50 anos depois, no mesmo dia. O padrão se repetia para dezenas de nomes. No fundo do cemitério, encontrou o que procurava: uma lápide de mármore negro sem qualquer inscrição, diferente de todas as outras. Estava posicionada de forma estranha, não alinhada com as demais, como se tivesse sido colocada ali às pressas. O solo ao redor estava perturbado, com a grama amarelada e morta formando um círculo perfeito de aproximadamente 3 metros de diâmetro. Carlos ajoelhou-se ao lado da lápide e passou as mãos sobre sua superfície lisa. Estava estranhamente quente ao toque, apesar do dia estar fresco. Quando pressionou com mais força, sentiu algo se mover por baixo da pedra. Havia um mecanismo oculto. Empurrou a lápide com toda a sua força e ela girou sobre um eixo escondido, revelando uma abertura que levava a uma câmara subterrânea. Uma escada de pedra descia para a escuridão e um ar frio e úmido subia do buraco, carregando um cheiro de mofo e algo mais. O mesmo aroma doce e enjoativo que ele havia sentido ao chegar na vila. Usou a lanterna do celular para iluminar os primeiros degraus.
As paredes da passagem eram cobertas por símbolos estranhos, gravados na pedra com precisão que sugeria ferramentas modernas. Não eram hieróglifos egípcios, nem runas nórdicas. Eram algo completamente diferente, como se pertencessem a uma linguagem que não era deste mundo. Desceu lentamente, contando 27 degraus até chegar a uma câmara circular de aproximadamente 10 metros de diâmetro. O teto era abobadado e sustentado por colunas de pedra lavrada. No centro da câmara havia um altar de mármore negro similar à lápide, e sobre ele estava disposta uma coleção de objetos pessoais: óculos, relógios, aliança de casamento, fotografias, brinquedos de criança, todos pertencendo aparentemente aos moradores desaparecidos. Mas o que realmente chamou a atenção de Carlos foi uma série de jarras de cerâmica alinhadas ao longo das paredes. Cada uma tinha aproximadamente 50 centímetros de altura e estava lacrada com cera vermelha. Uma placa de metal estava fixada em cada jarra, contendo nomes e datas. Reconheceu vários nomes: Heinrich Müller, Friedrich Schneider, Maria Weber, Pastor Henrique Gottfried. As datas seguiam o mesmo padrão perturbador que havia observado no cemitério: mortes em 1973, depois novamente em 2023. Mas havia jarras mais antigas também, algumas datando de 1923, 1873 e até mesmo 1823. O ciclo de 50 anos vinha se repetindo há 200 anos. Próximo ao altar, encontrou um livro encadernado em couro negro com símbolos dourados gravados na capa. Quando o abriu, descobriu que estava escrito em várias línguas: alemão, português, latim e outras que não conseguia identificar. Mas havia seções em português que pôde compreender, aparentemente traduzidas por alguém familiarizado com ambas as línguas. O livro parecia ser um registro detalhado dos eventos de colheita realizados pelo Homem de Amarelo. A primeira entrada legível datava de 1847, o ano da fundação da vila. Os colonos alemães escolheram este local devido às propriedades únicas do solo. Não sabiam que estava construindo sua comunidade exatamente sobre um ponto de convergência dimensional, onde a barreira entre mundos é mais fina. Ele percebeu isso imediatamente e decidiu estabelecer sua fazenda de almas aqui. Carlos continuou lendo, fascinado e horrorizado ao mesmo tempo. Descobriu que o Homem de Amarelo não era humano, mas algum tipo de entidade que existia entre dimensões, alimentando-se da energia vital de comunidades isoladas. Ele não matava suas vítimas no sentido tradicional. Em vez disso, extraía suas essências e as mantinha presas em um loop temporal, permitindo que vivessem e morressem repetidamente para que ele pudesse se alimentar indefinidamente de sua energia. A beleza do sistema, dizia uma entrada posterior, é que as vítimas não percebem estar presas. Para elas, cada ciclo é uma vida completa e real. Elas nascem, crescem, formam famílias, envelhecem e morrem, completamente alheias ao fato de que já fizeram isso dezenas de vezes antes. Apenas alguns poucos, geralmente aqueles com sensibilidade psíquica elevada, começam a perceber que algo está errado conforme o fim do ciclo se aproxima. Uma seção do livro descrevia o processo de colheita em detalhes técnicos que Carlos mal conseguia compreender. Mas o conceito geral era claro. O Homem de Amarelo aparecia durante períodos de neblina densa, quando a barreira dimensional estava mais fraca. Ele oferecia às vítimas uma escolha: acompanhá-lo voluntariamente para se tornarem parte de seu rebanho eterno,
ou ser levadas à força e condenadas a um destino pior. Aqueles que aceitavam voluntariamente mantinham algum grau de consciência durante os loops temporais, eventualmente se tornando servos conscientes da entidade. Os que resistiam eram completamente despojados de sua individualidade, tornando-se apenas fontes de energia em estado vegetativo. O livro também revelava que a entidade não era única. Existiam outras como ela espalhadas pelo mundo, cada uma mantendo suas próprias fazendas em locais com propriedades dimensionais similares. Vila do Silêncio era apenas uma de centenas de comunidades presas neste tipo de ciclo infernal. Carlos estava tão absorto na leitura que não percebeu quando a temperatura na câmara começou a cair drasticamente. Seu hálito se tornou visível e uma fina camada de gelo começou a se formar nas paredes de pedra. Foi quando ouviu os passos. Eram passos lentos e deliberados descendo a escada, acompanhados por um som metálico rítmico, a bengala de prata batendo nos degraus de pedra. Carlos apagou a lanterna do celular imediatamente e se escondeu atrás de uma das colunas, tentando controlar sua respiração acelerada. A figura do homem de amarelo apareceu na entrada da câmara, trazendo consigo uma luminosidade dourada pálida que parecia emanar de suas próprias roupas. De perto, Carlos pôde ver que sua aparência era ainda mais perturbadora do que imaginara. O sobretudo amarelo não era feito de tecido comum, parecia ser composto por uma substância que se movia e ondulava como líquido, mas mantinha sua forma sólida. O chapéu projetava uma sombra que ocultava completamente seus traços faciais, criando uma escuridão antinatural onde deveria estar seu rosto. O homem de amarelo caminhou diretamente até o altar central, ignorando completamente a presença de Carlos. Suas mãos enluvadas pegaram uma das jarras mais recentes, a marcada com o nome de Pastor Henrique Gottfried, e a ergueram até onde seu rosto deveria estar. Carlos ouviu um som baixo e sibilante, como vapor escapando de uma panela de pressão, e a jarra começou a brilhar com a mesma luz dourada que emanava da figura. Foi então que Carlos compreendeu o que estava presenciando. O homem de amarelo estava se alimentando da essência contida na jarra, absorvendo a energia vital do pastor que havia desaparecido junto com os outros moradores. O processo durou vários minutos, durante os quais Carlos permaneceu imóvel, aterrorizado demais para se mover. Quando terminou, a entidade colocou a jarra de volta no lugar e se virou na direção exata onde Carlos estava escondido. Mesmo sem poder ver seu rosto, Carlos teve certeza de que estava sendo observado. Uma voz ecoou na câmara, não vinda de qualquer direção específica, mas parecendo surgir do próprio ar. Carlos Mendonça, motorista da transportadora São Bento, 42 anos, divorciado, 2 filhas que vê apenas nos fins de semana alternados. Você tem servido bem a meus propósitos durante todos estes anos, trazendo suprimentos para manter a ilusão funcionando. Mas agora que descobriu a verdade, precisamos conversar. Carlos tentou correr, mas descobriu que não conseguia se mover. Seus músculos simplesmente não respondiam aos comandos de seu cérebro. A paralisia era completa, mas temporária. Ele ainda podia respirar e mover os olhos. Não tenha medo, continuou a voz. Medo é uma emoção desperdiçada nesta situação. Você tem 2 escolhas. Como todos que chegaram a este ponto de conhecimento, pode juntar-se voluntariamente ao meu rebanho, mantendo sua consciência e memórias, tornando-se meu representante no mundo exterior. Ou pode resistir,
caso em que será processado como todos os outros e perderá sua individualidade para sempre. A paralisia se desfez gradualmente e Carlos conseguiu falar com voz trêmula. E se eu simplesmente for embora e nunca mais voltar? Se eu não contar para ninguém sobre o que vi aqui? Uma risada baixa e musical ecoou pela câmara. Meu caro Carlos, você realmente acredita que pode simplesmente sair? Você está aqui há 15 anos, não há 3 horas como pensa. O tempo funciona de forma diferente neste lugar. No mundo exterior, você é apenas mais um motorista desaparecido em uma estrada perigosa das montanhas. Sua empresa já contratou um substituto. Carlos tentou processar essa informação, mas ela parecia impossível. Lembrava-se claramente de ter chegado naquela manhã, de ter descoberto a vila vazia, de ter lido os diários. Isso é mentira. Eu sei que cheguei hoje. Você chegou hoje dezenas de vezes, Carlos. Cada vez que o ciclo se reinicia, você volta a fazer sua entrega mensal, descobre a vila vazia, lê os mesmos diários, desce para esta câmara e temos esta mesma conversa. A única diferença é que desta vez estou oferecendo uma escolha que nunca ofereci antes. Sua persistência ao longo dos ciclos me impressionou. Carlos sentiu sua sanidade começando a se fragmentar. Se o que a entidade dizia era verdade, ele havia estado preso neste loop temporal sem perceber, revivendo o mesmo dia uma e outra vez. Mas por que desta vez era diferente? Por que ele conseguia se lembrar? Como se lesse seus pensamentos, o homem de amarelo respondeu: você está se lembrando porque está começando a despertar. Alguns humanos desenvolvem resistência ao controle temporal após exposição prolongada. É raro, mas acontece. Por isso, estou oferecendo esta oportunidade única. Se eu aceitar me juntar a você, o que acontece exatamente? Você se torna meu agente no mundo exterior. Continua vivendo sua vida normal, mas ocasionalmente executa tarefas para mim. Identificar novos locais adequados, recrutar pessoas específicas, manter outros sob vigilância. Em troca, você mantém sua consciência e memórias e recebe certas melhorias em suas capacidades humanas. Carlos pensou em suas filhas, Isabela e Mariana, de 8 e 12 anos. Se ele realmente estivesse desaparecido há 15 anos, elas agora seriam adultas, provavelmente casadas, talvez com filhos próprios. Toda a vida que ele havia perdido por estar preso neste lugar amaldiçoado. E se eu recusar, então você se junta aos outros nas jarras. Sua essência será extraída e você viverá eternamente nos loops temporais, mas sem consciência do que está acontecendo. Uma existência perpétua, mas vazia. Carlos olhou ao redor da câmara para as dezenas de jarras contendo as essências dos moradores desaparecidos. Gerações inteiras de pessoas presas ali, vivendo e morrendo repetidamente para alimentar esta criatura interdimensional. A escolha que lhe foi oferecida não era realmente uma escolha. Era apenas 2 formas diferentes de escravidão. Mas talvez houvesse uma terceira opção. Preciso de tempo para pensar, disse Carlos, tentando ganhar tempo enquanto sua mente trabalhava furiosamente para encontrar uma saída. Tempo é algo que não falta aqui, respondeu o homem de amarelo. Mas sua escolha deve ser feita antes que o próximo ciclo se inicie. Você tem até o nascer do sol. A figura começou a se desvanecer, tornando-se translúcida até desaparecer completamente, deixando Carlos sozinho na câmara subterrânea. Imediatamente, ele voltou ao livro de couro negro, procurando por qualquer informação que pudesse ajudá-lo a quebrar o ciclo. Encontrou várias referências a pontos de ancoragem, objetos
ou locais que mantinham a estabilidade do loop temporal. Se esses pontos fossem destruídos simultaneamente, o ciclo poderia ser quebrado. O livro mencionava 3 pontos principais: o altar na câmara subterrânea, a lápide sem nome no cemitério e um objeto pessoal do Homem de Amarelo mantido em local secreto. Mas havia um problema. Quebrar o ciclo libertaria todas as essências presas, mas também destruiria permanentemente qualquer possibilidade de elas retornarem aos seus corpos originais. As pessoas nas jarras morreriam definitivamente. Era uma escolha impossível. Manter centenas de pessoas presas em um loop eterno ou libertá-las através da morte permanente. Carlos continuou lendo, desesperado por uma alternativa. Em uma seção quase ilegível, encontrou uma referência a algo chamado reversão do nexo temporal. Era um procedimento extremamente perigoso que teoricamente poderia desfazer todos os loops temporais de uma vez só, enviando as essências de volta aos seus corpos originais no momento exato anterior ao primeiro desaparecimento em 1873. O procedimento requeria a destruição simultânea dos 3 pontos de ancoragem durante um momento específico, quando o Homem de Amarelo estivesse se alimentando e sua energia estivesse dividida. Mas também requeria que alguém se oferecesse voluntariamente como condutor temporal, absorvendo toda a energia destrutiva do colapso dimensional. Essa pessoa seria desintegrada no processo, mas todas as outras seriam salvas. Carlos fechou o livro e olhou para as jarras ao redor da câmara. Centenas de pessoas inocentes, presas há décadas ou até séculos, dependiam de sua decisão. Pensou em suas filhas, que provavelmente já haviam crescido acreditando que ele as havia abandonado. Pensou na vida que poderia ter tido se nunca tivesse feito aquela primeira entrega para a Vila do Silêncio 15 anos atrás. Mas também pensou em Heinrich, o velho alemão que sempre perguntava sobre sua família e oferecia café forte e bolo de maçã quando chegava para as entregas. Em Friedrich, que mantinha um diário detalhado de uma vida que era apenas uma ilusão. No pastor Henrique, que havia passado 50 anos sozinho, tentando entender o que havia acontecido com sua congregação. A decisão estava tomada. Carlos começou a se preparar meticulosamente. Primeiro, precisava localizar o 3º ponto de ancoragem, o objeto pessoal do Homem de Amarelo. O livro sugeria que estaria escondido onde a primeira vítima fez sua escolha. Voltando às páginas iniciais, descobriu que a primeira pessoa a desaparecer em 1873 havia sido Johann Müller, o fundador da vila, que havia encontrado a entidade na mata próxima ao local onde hoje ficava a igreja. Saiu da câmara subterrânea e dirigiu-se para a floresta atrás da igreja. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados que gradualmente davam lugar a um roxo profundo. A temperatura havia caído ainda mais e seu hálito formava nuvens de vapor no ar frio. Entre as árvores mais antigas, encontrou uma pequena clareira onde a vegetação crescia de forma estranha, formando um círculo perfeito ao redor de um carvalho centenário. No tronco da árvore, esculpidos na casca, estavam os mesmos símbolos que havia visto na câmara subterrânea. Cavou ao pé da árvore com as mãos, ignorando a terra fria que se acumulava sob suas unhas. A aproximadamente meio metro de profundidade, seus dedos tocaram algo metálico. Era uma caixa de prata antiga, do tamanho de uma caixa de sapatos, coberta pelos mesmos símbolos gravados. Dentro da caixa estava o objeto pessoal do Homem de Amarelo, um medalhão dourado em forma de pentagrama invertido, suspenso por uma corrente
que parecia ser feita de fios de ouro líquido. O medalhão irradiava calor e pulsava com um ritmo que lembrava um batimento cardíaco. Carlos colocou o medalhão no bolso e voltou correndo para a vila. Precisava aguardar o momento certo, quando o homem de amarelo voltasse para se alimentar novamente. Segundo o livro, isso aconteceria exatamente à meia-noite. Usou o tempo restante para se preparar. Encontrou galões de combustível no posto de gasolina abandonado da vila e os espalhou ao redor dos 3 pontos de ancoragem. No cemitério, embebeu a lápide sem nome com gasolina. Na câmara subterrânea, fez o mesmo com o altar central. E na clareira, preparou uma pira ao redor do local onde havia encontrado a caixa. Às 23h45, posicionou-se na câmara subterrânea, escondido atrás da mesma coluna de antes. O medalhão em seu bolso estava quente como brasas, mas não o queimava. Parecia que o objeto reconhecia suas intenções e cooperava com elas. Exatamente à meia-noite, o homem de amarelo apareceu novamente. Desta vez, no entanto, ele não pegou apenas uma jarra. Começou a se alimentar de várias simultaneamente, sua forma tornando-se mais brilhante e definida conforme absorvia as essências. Era o momento perfeito. Carlos acendeu um fósforo e o atirou na gasolina espalhada ao redor do altar. As chamas se espalharam rapidamente e o homem de amarelo se virou em sua direção, emitindo um som que era meio rugido, meio lamento. Mas estava energeticamente vulnerável durante o processo de alimentação e não podia se mover rapidamente. Correndo como nunca havia corrido na vida, Carlos saiu da câmara em chamas e disparou em direção ao cemitério. O homem de amarelo o seguiu, mas seus movimentos estavam lentos e descoordenados. Carlos acendeu a lápide embebida em gasolina e correu para a clareira na floresta. Atrás dele, podia ouvir um som como o de vidro se estilhaçando, misturado com gritos em uma língua que não conhecia. O próprio ar parecia estar se rasgando, criando rachaduras luminosas que mostravam glimpses de outras dimensões. Na clareira, Carlos retirou o medalhão do bolso e o segurou alto acima da cabeça. A corrente dourada se estendeu, elevando o amuleto vários metros no ar, onde começou a girar rapidamente, emitindo uma luz cegante. Você não compreende o que está fazendo. A voz do homem de amarelo ecoou por toda a floresta, carregada de raiva e desespero. Sem os loops temporais, todas essas pessoas morrerão permanentemente. Não! Gritou Carlos de volta. Elas vão ser libertadas. E atirou o último fósforo na pira preparada. O que aconteceu a seguir desafiou qualquer descrição. A realidade ao redor de Carlos começou a se dobrar e distorcer como uma folha de papel sendo amassada. As cores se intensificaram até se tornarem dolorosas de ver. E sons impossíveis, como música tocada ao contrário em velocidade acelerada, preencheram o ar. O medalhão explodiu em uma supernova de luz dourada e Carlos sentiu uma dor indescritível atravessar todo o seu corpo. Era como se cada célula estivesse sendo desintegrada e reconstruída simultaneamente. Sua consciência se expandiu momentaneamente, permitindo que percebesse todas as dimensões paralelas onde os loops temporais estavam ocorrendo. Viu Heinrich Müller servindo café para si mesmo pela 100ª vez. Viu Friedrich Schneider escrevendo a mesma entrada de diário repetidamente. Viu o pastor Henrique celebrando a mesma missa dominical por décadas. E viu centenas de outras pessoas presas nos mesmos padrões repetitivos, sem saber que suas vidas eram apenas ecos de existências há muito perdidas. Então, um por um, viu os loops se quebrarem.
As pessoas pararam no meio de suas ações rotineiras, olharam ao redor com confusão crescente e lentamente começaram a se lembrar. Lembrar de suas vidas reais, de suas mortes, de todo o tempo perdido nos ciclos infinitos. A luz dourada se intensificou até que Carlos não conseguiu mais ver nada. Sentiu seu corpo se dissolver, suas memórias se fragmentarem, sua consciência se dispersar como folhas ao vento. Mas no último momento, antes de desaparecer completamente, ouviu algo que fez toda a dor valer a pena. Era o som de vozes, centenas delas, se erguendo em um coro de gratidão e libertação. As almas presas finalmente estavam livres. 3 dias depois, uma equipe de resgate da Defesa Civil encontrou o caminhão abandonado de Carlos Mendonça na estrada para a Vila do Silêncio. A investigação revelou que a vila havia sido oficialmente abandonada em 1973, mas não encontraram explicação para a presença de suprimentos frescos nas casas vazias ou para as fotografias recentes espalhadas pelos estabelecimentos. O caso foi arquivado como desaparecimento em circunstâncias inexplicáveis, mais um dos muitos mistérios não solucionados das montanhas mineiras. Os investigadores notaram que a vegetação local havia crescido de forma estranha, criando padrões geométricos perfeitos, mas atribuíram isso a alguma peculiaridade do solo. Isabela e Mariana Mendonça, agora adultas, organizaram uma cerimônia memorial para seu pai desaparecido. Durante a missa, algo estranho aconteceu. Várias pessoas na congregação relataram ter visto uma figura familiar na última fileira da igreja. Um homem de meia idade que sorriu e acenou discretamente antes de desaparecer. O padre que conduzia a cerimônia, Henrique Gottfried, neto de imigrantes alemães que havia se mudado recentemente para a região, teve uma sensação estranha durante todo o serviço. Era como se conhecesse aquelas pessoas há muito mais tempo do que era possível, como se tivesse vivido essa situação antes em sonhos que não conseguia recordar completamente. Após a cerimônia, as filhas de Carlos encontraram uma carta em sua casa, escrita com a letra de seu pai, mas datada de 3 dias após seu desaparecimento. A carta simplesmente dizia: "Meninas queridas, papai precisou fazer uma viagem muito longa para ajudar algumas pessoas que estavam perdidas há muito tempo. Saibam que eu as amo mais que tudo e que meu sacrifício valeu a pena. Cuidem uma da outra e lembrem-se sempre de que o amor verdadeiro transcende tempo e espaço, até nos encontrarmos novamente." A carta nunca foi explicada pelas autoridades. Nos anos seguintes, a região onde ficava a Vila do Silêncio se tornou conhecida por fenômenos estranhos. Caminhantes relataram avistamentos de figuras em roupas antigas que desapareciam quando se aproximavam. Fotografias tiradas no local frequentemente revelavam pessoas extras que não estavam visíveis no momento da captura, mas os relatos mais consistentes eram sobre uma sensação de paz profunda que as pessoas experimentavam ao visitar o local, como se alguma grande injustiça tivesse sido finalmente corrigida. O lugar se tornou estranhamente um destino de peregrinação para aqueles que haviam perdido entes queridos em circunstâncias misteriosas. Uma lápide sem inscrição no antigo cemitério da vila se tornou um ponto de particular interesse. Visitantes deixavam flores e pequenos objetos pessoais ali, sem saber exatamente por quê. Alguns diziam que, em noites de lua cheia, era possível ver uma luz dourada suave emanando do mármore negro. Heinrich Müller Jr., bisneto do fundador da comunidade alemã original,
decidiu pesquisar a história de sua família após experimentar sonhos vívidos sobre o avô que nunca conhecera. Descobriu registros familiares que indicavam que vários de seus ancestrais haviam desaparecido misteriosamente ao longo dos séculos, sempre em intervalos de aproximadamente 50 anos. Mas o que mais o intrigou foi uma fotografia antiga que encontrou no sótão da casa da família. A imagem, datada de 1973, mostrava seu bisavô Heinrich ao lado de um homem desconhecido vestindo um uniforme de motorista. No verso, alguém havia escrito: Heinrich e o anjo da libertação, que Deus o abençoe por sua coragem. O homem na fotografia era inequivocamente Carlos Mendonça. Décadas mais tarde, quando Heinrich Júnior já estava em seus 80 anos, ele finalmente compreendeu a verdade sobre o que havia acontecido em Vila do Silêncio. Em seus últimos anos, desenvolveu uma forma suave de demência que, paradoxalmente, parecia lhe dar acesso a memórias que não eram suas, ou talvez fossem memórias ancestrais que haviam sido suprimidas por forças sobrenaturais. Ele se lembrava de servir café para um motorista gentil que sempre perguntava sobre sua família. Lembrava de conversar sobre futebol e clima, de vender suprimentos para uma comunidade que vivia em um loop temporal sem perceber. E mais importante, lembrava do último dia, quando o motorista havia escolhido sacrificar sua própria existência para libertar centenas de almas presas. Heinrich Júnior passou seus últimos anos contando essa história para qualquer um que quisesse ouvir, embora a maioria das pessoas a considerasse delírios de um homem idoso. Mas alguns acreditavam, especialmente aqueles que haviam visitado Vila do Silêncio e sentido a estranha paz que permeava o local. Quando Heinrich Júnior morreu em 2089, sua última palavra foi obrigado, dita em direção a uma fotografia desbotada de Carlos Mendonça que mantinha na mesa de cabeceira. A história de Vila do Silêncio se tornou uma lenda local, passada de geração em geração com pequenas variações, mas sempre mantendo os elementos centrais. Uma comunidade presa no tempo, um homem corajoso que sacrificou tudo para libertá-la, e uma entidade maligna que finalmente foi derrotada pelo poder do amor altruísta. Alguns dizem que em noites muito silenciosas ainda é possível ouvir o som de um motor diesel subindo a estrada da montanha. Carlos Mendonça fazendo sua última entrega, para sempre imortalizado no tecido da realidade local, como um símbolo de que mesmo as forças mais sombras podem ser vencidas por um único ato de coragem desinteressada. O Homem de Amarelo nunca mais foi visto na região, embora ocasionalmente surgissem relatos similares em outros cantos do mundo, sempre envolvendo comunidades isoladas, desaparecimentos em massa e figuras misteriosas em roupas coloridas. Mas aqueles que conhecem a verdadeira história de Vila do Silêncio sabem que existe esperança mesmo nos casos mais desesperadores. Porque às vezes, apenas às vezes, surge alguém disposto a pagar o preço final para que outros possam ser livres. E essa é a verdadeira lição do mistério do Homem de Amarelo, que o heroísmo real não está em vencer batalhas espetaculares ou derrotar monstros em combate épico. Está na coragem silenciosa de fazer a escolha certa quando ninguém está olhando, mesmo sabendo que o preço será a própria vida. Carlos Mendonça se tornou uma lenda não porque era especial ou possuía poderes sobrenaturais, mas porque, quando confrontado com uma escolha impossível, escolheu o bem maior em detrimento de sua própria existência. E nessa escolha,
encontrou uma forma de imortalidade muito mais significativa do que qualquer loop temporal poderia oferecer. Sua memória vive não apenas nos registros oficiais ou nas histórias contadas ao pé do fogo, mas na própria essência daquele lugar, onde o amor triunfou sobre o mal e a liberdade prevaleceu sobre a prisão. Vila do Silêncio, hoje é um monumento silencioso, mas poderoso ao poder da escolha individual de fazer a diferença, mesmo contra forças que parecem impossíveis de vencer. E para aqueles que visitam o local com coração aberto e mente receptiva, às vezes é possível sentir uma presença amigável, alguém que ainda está por ali, cuidando, protegendo, garantindo que o sacrifício que foi feito nunca seja esquecido e que a liberdade conquistada nunca seja perdida novamente. E aí, conseguiram descobrir o segredo antes da revelação final? O que vocês acham? Carlos realmente morreu ou encontrou uma forma diferente de existência? Deixem suas teorias nos comentários e não esqueçam de dar like se essa história arrepiou vocês tanto quanto arrepiou a mim. No próximo vídeo, vamos investigar outro mistério brasileiro que vai deixar vocês grudados na tela até o final.